senhor arriscaria um palpite sobre o resultado do segundo turno no Paraná? Eu tenho certeza absoluta que no Paraná a decência, a honestidade e a dignidade valem a pena. Vamos ganhar essa eleição. Eles tinham candidatos ao governo do estado, era o Rubens Bueno, aquele rapaz de Cambé, o Rauli e o próprio Maurício Frutti. Eu ganhei dos três, contra a intenção dos donos do partido, e fui eleito governador. O Maurício Frutti foi meu secretário de Estado, era meu amigo e sempre colaborou comigo. Se opunha às vezes, nada mais legítimo do que uma ambição pessoal, mas sempre jogou junto, quando não conseguiu fazer o que ele queria. Quanto menos miséria, mais avançamos e progredimos. Abri a Assembleia Legislativa com um discurso dizendo que eu seguiria a Carta de Puebla, a opção preferencial pelos pobres. Você botou luz e água para nós, e baixou o imposto, agora nós pobres. Os agricultores familiares, eu acho que foi o melhor governador do Paraná, porque ele criou o Fundo de Avalio. E fiz um governo extremamente positivo para o estado do Paraná, tenho consciência absoluta disso. Trator solidário, tarifa de energia elétrica e de água na época da grande crise, 2007, 2008, 2009, mais baratos do Brasil. Acabei com a corrupção interna das empresas públicas. Eu assumi, a Copel estava dando um prejuízo de 340 milhões por ano. Não fiz mágica alguma, troquei a direção, pus um grupo de pessoas sérias e logo no segundo ano um bilhão de reais de lucro, com tarifa baixa. Terminei a usina do Fundão, que o Lerner tinha começado, e praticamente construí sozinho o Mauá, aqui na região de Telêmaco-Borba. E com os recursos da Copel, a tarifa mais baixa do Brasil. Eu fui lá, bateu o sino, fui homenageado, o governador salvou a empresa, porque tinham ações da Copel na Bolsa de Nova York. Eu acho que a empresa pública de eletricidade, de água, devia ser 100% pública. É uma parceria da sociedade com o Estado através de uma empresa pública para ter qualidade e preços módicos. Não é uma mercadoria para ser colocada na Bolsa, render lucros fantásticos para as ações. Você sabe que o Brasil e a Estônia são os dois únicos países do mundo que não cobram imposto de renda sobre dividendos de ações nas estatais e empresas de espécie alguma? O Brasil e a Estônia. Me chama que eu vou, reguião governador. Me chama que eu vou com toda a confiança. Essa música foi uma criação do Paulo Chaves, que, na minha opinião, um dos melhores jingles de campanha que o Paraná já produziu. Vale até hoje. Tem o Rical da Memória. Me chama que eu vou, reguião governador. O dia que nós não tivéssemos o apoio do magistério, eu diria a vocês que o nosso governo teria fracassado e que todo o trabalho no processo eleitoral e na administração não teria valido a pena. Eu sou um cara muito emotivo, eu choro à toa. Eu falei na política de educação. Nós colocamos o Paraná em primeiro lugar no Brasil em qualidade da educação. E quando eu entrei no governo, eu não sou de conversar muito mole. Eu tive que jogar duro com os professores, porque o corporativismo é a versão coletiva do individualismo e do egoísmo. Eu tive que conter um pouco o corporativismo do magistério. Magistério superior, por exemplo. Tinham faculdades, o estado do Paraná é o que tinha mais faculdades públicas no país, que pagavam para um professor de determinada matéria R$5.000, outra faculdade pagava 17. Eu equalizei aquilo tudo. Tinham transformado as faculdades em fundações. A fundação fazia um dissídio coletivo salarial. O advogado do sindicato era professor da faculdade, o juiz era professor da faculdade, o Ministério Público era professor da faculdade, o representante do Ministério Público. Condenava o Estado a aceitar aquele jogo maluco. Eu disse, eu vou botar tudo isso em ordem. Acabei com as fundações,
transformei em autarquias que precisavam de lei para mexer no salário, criar cargos e tudo isso. E eles resolveram fazer uma guerra contra mim. Eles montaram uma associação de reitores no Paraná para acionar o Requião, vamos acabar com o Requião. Você sabe que esse pessoal foi o que mais me aborreceu no Estado? Não por oposição a mim, porque em determinado momento eles viram que o jogo do Estado era sério, era necessário, e ao invés de me hostilizar, eles me enchiam o saco de tanto almoço e jantar de homenagem que eles me fizeram, trabalhamos juntos. Criei a formação continuada dos professores do magistério básico. O professor ficava 1 ano numa faculdade, 2 anos fora, diminuição da carga horária, reciclando o seu conhecimento, porque ele não é uma máquina para repetir o que aprendeu lá atrás. E melhorei os salários de uma forma decente. E no fim, os meus adversários, porque eram adversários do Álvaro, que me antecedeu, era do meu partido, se transformaram e são hoje meus principais aliados politicamente no Paraná, porque nós conseguimos trabalhar junto, sem concessão corporativa. Com isso nós vamos estar permitindo um enriquecimento muito grande, né? O nosso professor, o nosso aluno, ele tem o direito de conhecer aquilo que está sendo produzido na sala de aula do seu colega do Maranhão. Em primeiro lugar, quero deixar clara a satisfação que eu tive ao ver o cuidado que a diretora e os professores têm em relação a essa escola. Grandes investimentos no interior, construí 42 ou 43 hospitais, 13 novos, os outros ampliei brutalmente, transformando postinhos em grandes hospitais, recuperação da Copel, congelamento das tarifas da Sanepar, luz fraterna, panela cheia, programa do trator, programa de calcário, programas que beneficiaram a população mais pobre, as pequenas e médias empresas, sem esquecer também das grandes propriedades. A irrigação noturna foi para a agricultura inteira. E eu financiava a estrutura com juros de 1% ao mês? Não, ao ano. Só para ter o registro do que se estava fazendo no Paraná. Porque o importante na agricultura, mais do que adubos e agrotóxicos, é água. Se não tiver água, não funciona. Nós somos um estado de agricultores. Precisamos da tecnologia de ponta. Mas nada existe de mais estratégico em nenhum país do planeta do que a produção de alimentos. Essa é a nossa Eu fui considerado, do ponto de vista da proteção do meio ambiente e do reflorestamento, um dos melhores governadores do mundo. Eu fui receber esse título e essas homenagens na Alemanha. Participei em congresso em Havana, participei em congresso na França, na Inglaterra, na Itália. É o normal para um governo que vai indo bem a sucessão dos convites. Tivemos parceria com a Holanda, porque antes de mexer no porto eu fui a Rotterdam conhecer aquele porto público de Rotterdam, como é que eles operavam, tipos de guindastes e tal. Então nós modernizamos o Porto de Paranaguá através disso. Agora, até hoje, criticam a mim falando do Porto de Paranaguá. É o que está entalado na garganta da canalha exploradora do Estado em favor próprio. Porto moderníssimo, a partir das suas instalações, o que tem sido feito aqui demonstra competência de gestão, demonstra decisão estratégica e decisão política em relação aos investimentos que aqui são feitos. Tirei o Porto de Paranaguá da mão dos grandes exportadores de mercadoria. Para você ter ideia, a rejeição de produtos exportados por Paranaguá no mundo está atingindo uma escala monumental. Esses caras jogavam areia na soja e, para disfarçar a areia, eles jogavam urina de vaca. A urina dava, num teste de laboratório, o aspecto do conteúdo proteico. E, na ponta final, o pessoal rejeitava. Eu fiz um policiamento disso. Daí surgiu na Assembleia Legislativa, de iniciativa do Welter, o deputado, a proibição dos transgênicos. A Assembleia votou, eu sancionei e apliquei.
Eles ficaram simplesmente furiosos. O Porto de Paranaguá teve um surto de crescimento simplesmente extraordinário. Nós acabamos com as filas de caminhão, porque passamos por computador a agendar a chegada dos caminhões. Então o sujeito sabia quando é que ele tinha que sair o caminhão da sua propriedade, porque ele chegaria em Paranaguá e tinha espaço certo. Acabei com o monopólio dos grandes grupos exportadores sobre os silos, para que os pequenos pudessem exportar também. A minha administração do Porto, que foi comandada pelo meu irmão Eduardo Requião, foi fabulosa e construiu um movimento de ódio dessas forças econômicas que dominavam o Porto e o Estado. Eu transformei o Porto Graneleiro num porto de carga múltipla. E é um porto maravilhoso. Agora, quando eu saí, já venderam terminais, criaram terminais de container, que era americano, agora é chinês. A China comprou, sem que nenhum paranaense saiba o que acontece lá, porque a imprensa não cobra. A imprensa acabou se acomodando. Quando eu assumi no primeiro mandato, meu secretário de comunicação foi no meu gabinete um dia e disse: tem um recado aqui do pessoal, se você não der o que o Lerner dava para eles, vão bater em você de manhã, de tarde e de noite. Eu chamei o companheiro da Casa Civil e mandei tirar do orçamento do Estado o dinheiro para a imprensa privada. E passei a me comunicar pela TV educativa. E só utilizei a imprensa privada quando eram campanhas de interesse público, uma vacinação, um troço aqui. Então eu deixei eles sem dinheiro. E eu não queria excluir ninguém. Eu não queria ser chantageado pela imprensa. E a imprensa brasileira está acostumada a viver à custa do Estado. Ela bate e se submete aos seus financiadores, que são o quê? Grandes empresas multinacionais e o setor financeiro, o setor bancário. Então é esse o problema básico. Este é o genérico. Tem exceções. Eu fui eleito para governar o Paraná, para o povo paranaense. Eu não fui eleito pelo Bradesco, não fui eleito pelo Itaú, nem pelas concessionárias de pedágio. Então nós vamos entrar com essas ações. E eu vou pedir o equilíbrio econômico-financeiro dessas tarifas, que é o que eles fazem contra o Estado quando acham que precisa aumentar. Eu vou mostrar que estão ganhando demais, vou baixar essa tarifa. Eu não consegui derrubar o pedágio, porque o Ministério Público Federal deu parecer contra o Estado e contra a minha posição de reduzir tarifa em todas as 30 ou 40 ações que eu entrei. Hoje eles estão aí dizendo que é um trambique, que o Richard tinha que ser preso, mas eles apoiaram a patifaria do começo ao fim em todos os pareceres que deram, com uma exceção. Aquele promotor federal, Celso III, que estava em Cascavel, uma época conseguiu dar uma derrubada, mas o juiz logo depois retornou. A estrada de Santa Catarina tinha sido começada pelo Álvaro. Eu conversei com o empreiteiro, não gostei muito da forma que tinha sido feita a concorrência e acordei com ele um desconto de 10% no preço inicial e toquei a estrada. Junto com o Kleinobing, fizemos um financiamento federal até Florianópolis. 376, rodovia federal que liga o Paraná a Santa Catarina. Era conhecida como Corredor da Morte. Requião resolveu essa situação, desatou o nó e duplicou a rodovia. Foi uma estrada maravilhosa. Tentei botar o nome do pai do Heinz Herwig, que tinha morrido num acidente, mas como a estrada era federal, embora construída pelo Paraná, o Congresso Nacional botou o nome do Mário Covas. E eu, com a aprovação da Assembleia Legislativa, chamei de Heinz Herwig Estrada. E eu acho que do ponto de vista popular, de geração de emprego, na crise de 2007, 2008, 2009, eu diminuí o imposto de bens de consumo salário. O que é bem de consumo salário? É aquilo que o sujeito compra com o salário que tem para manter a sua casa, que é indispensável. Primeiro 95 mil itens, depois 105 mil itens. Fiz por decreto isso, num acordo com os supermercados. Eu vou baixar, mas quero ver a redução do preço na ponta para o consumidor. Se vocês não reduzirem o preço, eu suspendo a redução do imposto. Eles cumpriram um acordo, nós reduzimos o custo e com água congelada, luz congelada, programas de habitação, nós fizemos um belíssimo governo. Eu tenho um orgulho danado do período que fui governador. Nosso museu não é um acervo parado no tempo. É um acervo que todo dia se renova. O
museu foi bolado pelo Niemeyer, não tinha esse nome. Aquilo lá nunca foi um olho, era uma estilização de um pinheiro que o Niemeyer tinha feito. E foi uma iniciativa do Lerner, mas estava meio desestruturado. Uma iniciativa bacana do Lerner. E a Maristela deu vida ao museu, fez ele funcionar. Fez contato com exposições possíveis e sérias do mundo inteiro. Porque o Museu Niemeyer não é para promover a tecnologia autóctone da cidade, local. É para trazer coisas importantes do mundo para influenciar a arte e a criatividade local. E daí sim você pode fazer exposições locais, que não é por falta de qualidade que elas não desistirão, mas a ideia é abrir as portas do planeta para a cidade e para o estado. Ninguém entra nesse museu e sai como ele entrou, tanto para um artista, tanto para um visitante. Você sabe o que tudo isso significa? Que mesmo com todo o sucesso que obtivemos e as conquistas que alcançamos, ainda teremos um longo caminho e muito trabalho pela frente. A partir de agora, a TV Paraná Educativa passa a transmitir ao vivo direto do Museu Oscar Niemeyer, Escola de Governo. Governador Requião, com a sua licença e com a sua permissão... Toda terça-feira eu reunia o primeiro escalão, o segundo e o terceiro escalão, o pessoal que administrava o Estado, para a Escola de Governo no Teatro do Museu Oscar Niemeyer, para que todas as secretarias soubessem o que as outras estavam fazendo, que a gente explicasse a política de governo, para dar uma unidade de condução para o processo todo. E convidava sempre todos os deputados. Eles só apareciam quando tinha algum programa que ia liberar recursos para as prefeituras. Daí eles entravam lá e diziam, nós estamos juntos aqui. Nunca se interessaram profundamente pela administração. E eu esperava que daquelas reuniões saíssem o meu sucessor. Mas não havia interesse, cada um pensando no seu futuro pessoal, na sua eleiçãozinha. A ideia básica era dar transparência absoluta ao governo. Aí um dia eu resolvi dizer que eu ia sortear um ônibus que seria enviado para um município que ganhasse na mão do deputado que fosse sorteado, ele podia escolher. Eu tinha ganhado numa empresa uma miniatura de ônibus de Curitiba, de articulado. Eu fui lá, fiz o sorteio, mas estava cheio de deputados. Aí entreguei o ônibus para ele. Era uma miniatura. Foi o único dia que encheu de deputado aquilo lá. Inaugurada pelo governador Roberto Requião. Com uma potência de 10 kW, está operando na frequência de 108 MHz. A rádio vai dar ênfase à educação e cultura. A TV Educativa passou a servir a política do Estado. Ela foi criativa, teve programas próprios. Era o Paraná pensando o Brasil também, mostrando o que a gente estava fazendo para o país inteiro. E abri um espaço para retransmitir a Telesur, que não conseguia entrar na América do Sul. Nós tínhamos um satélite, o Brasilsat, e eu joguei a imagem da TV Educativa no Brasil inteiro. Vendi o Paraná e vendi as políticas do Paraná e abri o espaço para a discussão do Brasil. Saí do governo e fizeram um acordo com o PSDB, com a Televisão Cultura de São Paulo, e passaram a reproduzir aqueles programas que numa época foram muito bons, e a televisão, eu não sei como ela está, porque eu não tive por que ligar essa televisão nenhuma vez mais. O que eu digo é que hoje eu estou muito mais experiente. Essa minha vivência na Eurolat, conversando com os principais economistas e dirigentes do mundo, foi fantástica.